Eu sou Ryan Holiday. Não sou um guru espiritual nem um psicólogo. Sou um estrategista de mídia que viu de perto como o ego destrói carreiras promissoras e impérios estabelecidos. Trabalhei com best-sellers e empresas bilionárias. Vi gênios caírem não por falta de talento, mas por excesso de si mesmos. E eu mesmo caí nessa armadilha. Quando falo de ego, não estou falando no sentido freudiano, estou falando daquele sentido coloquial, a crença doentia na própria importância, a arrogância, a ambição egocêntrica. É a voz que diz que você é melhor do que realmente é, que o mundo lhe deve algo, que você é o centro do universo. O ego é o inimigo do que você quer e do que você tem, do domínio de uma habilidade, da criatividade e da felicidade. Ele mente para nós. E o problema é que, na nossa cultura de selfies e autopromoção, o ego é incentivado. A vida tem 3 fases: aspiração, sucesso e fracasso. Em todas elas, o ego é o inimigo. Quando começamos, temos ambição, mas o ego confunde ambição com ilusão. O ego diz que já somos grandes antes mesmo de termos feito algo. Ele substitui o trabalho duro pela conversa fiada. William T. Sherman, o grande general, disse que existem homens que querem ser alguém e homens que querem fazer algo. O ego quer ser, o título, a fama. O propósito quer fazer, o trabalho, o resultado. Se você quer mudar o mundo, cale a boca e trabalhe. O silêncio é força, falar é fraqueza. Vemos pessoas postando sobre seus projetos nas redes sociais, recebendo parabéns antes de começar. Isso é perigoso. O cérebro confunde a falação com o progresso. Falar dissipa a energia que deveria ser usada na execução. Grandes coisas, dizia o poeta, são feitas em silêncio. O ego adora a validação precoce. A maestria exige o anonimato do treino. Para aspirar corretamente, você deve estar disposto a ser um ninguém por um longo tempo. O lendário piloto John Boyd dava um ultimato aos alunos. Você pode seguir o caminho de ser alguém, promoções, agradar o sistema, ou o caminho de fazer algo, inovar, ser fiel a si mesmo. O ego escolhe o cargo, o caráter escolhe o trabalho. Adote a estratégia da tela. Na Roma antiga, os ricos tinham um anteâmbulo, alguém que ia à frente abrindo o caminho. Seja o anteâmbulo de alguém. Encontre mentores e faça-os parecerem bem. Limpe o chão, carregue as malas. Isso não é humilhação, é estratégia. Ao ajudar os outros, você aprende por osmose e elimina o ego que diz eu sou bom demais para isso. A grandeza vem de servir a algo maior que você. O ego odeia servir, ele quer ser servido. E cuidado com a paixão. Isso soa estranho, eu sei, mas a paixão é muitas vezes uma forma de ego. A paixão é febril, instável e cega. Ela queima rápido. O que você precisa não é paixão, é propósito. Propósito é como a paixão, mas com sanidade. Propósito é deliberado, realista e focado no trabalho. A paixão grita, o propósito executa. Mantenha sua tela em branco. Epicteto disse, é impossível aprender aquilo que achamos que já sabemos. O ego bloqueia o aprendizado porque aprender exige admitir ignorância. Seja o eterno estudante. Aqui está o perigo real. Você trabalhou duro, venceu e chegou lá. Agora o ego tem provas de que você é especial. Howard Hughes terminou a vida louco e nu num quarto de hotel porque seu ego não permitia que ele confiasse em ninguém. O sucesso é inebriante, ele cria a falácia narrativa. Começamos a contar histórias de que nosso sucesso foi inevitável e fruto apenas da nossa genialidade, ignorando a sorte e a ajuda dos outros. Para sobreviver ao sucesso, permaneça um estudante. Gengis Khan foi o maior conquistador da história porque era um ladrão de ideias. Ele aprendia com cada cultura que conquistava. Frank Shamrock, campeão de MMA, ensina o sistema mais, menos e igual. Para ser grande, você precisa de alguém melhor que você para aprender, alguém pior para ensinar e alguém igual para se desafiar. Se você é o cara mais esperto da sala, você está na sala errada. O ego quer ser o único mestre, a sabedoria sabe que sempre há um mestre acima. Não conte histórias para si mesmo. A mídia vai querer explicar seu sucesso e você vai querer acreditar na sua própria lenda. Eu tive uma visão, dizemos. Mentira.
Nós tivemos sorte e trabalhamos duro. Quando começamos a acreditar na nossa própria hype, paramos de fazer as coisas que nos trouxeram o sucesso. O ego transforma a confiança em arrogância. E defina o que é importante para você. Ulysses S. Grant era um ótimo general, mas um péssimo homem de negócios. Ele tinha tudo, mas olhou para os banqueiros ricos e sentiu inveja. Entrou em negócios sujos e morreu na miséria. Compare com Sherman, que recusou a presidência. Sherman sabia o que era importante para ele. Grant deixou o ego definir o sucesso. Defina sua própria métrica, ou o ego o correrá atrás de miragens. Às vezes, atingimos o fundo. Somos demitidos, falimos, somos humilhados. O ego grita de dor porque sua imagem foi quebrada. Mas isso é bom. A destruição da imagem falsa permite que a verdade surja. Quando fracassamos, temos uma escolha: tempo vivo ou tempo morto. Malcolm X foi para a prisão como um criminoso comum. Ele poderia ter passado tempo jogando cartas e reclamando, tempo morto. Em vez disso, ele leu todos os livros da biblioteca, copiou o dicionário à mão e transformou-se em Malcolm X, tempo vivo. O ego diz, isso não é justo. A sabedoria diz, vou usar este tempo para crescer. Entenda que o esforço é o suficiente. Belisários salvou Roma, mas foi tratado com ingratidão e cegado pelo imperador. Ele poderia ter traído, mas fez seu dever até o fim. O ego precisa de reconhecimento e aplausos. O caráter se contenta em saber que fez o melhor. Você não controla a recompensa, controla apenas o esforço. Faça o seu trabalho e aceite o que vier. Se você precisa de aplausos para fazer o certo, você é um escravo do público. Mantenha seu próprio placar. O mundo pode dizer que você é um fracasso, mas se você sabe que agiu com integridade, você venceu. O mundo pode dizer que você é um sucesso, como Lance Armstrong do Pado, mas se você sabe que trapaceou, você perdeu. O ego usa o placar externo, dinheiro, fama. A sabedoria usa o placar interno, consciência. E sempre ame. No fracasso, o ódio é tentador. O ódio é ego puro. Ele culpa os outros. Booker T. Washington disse, não permitirei que nenhum homem rebaixe minha alma fazendo-me odiá-lo. O ódio é beber veneno esperando que o outro morra. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o cantinho do saber. Eu sou o estoico moderno. Pego a filosofia antiga e a aplico na era do Instagram. Bebo diretamente de Epicteto. A frase "é impossível aprender o que se acha que já sabe" é a tese central da minha filosofia. O ego é a violação da regra estoica de conhecer a sua medida. Dialogo com C.S. Lewis, ele chama o orgulho de o grande pecado. Eu chamo de o inimigo. A conclusão é a mesma. O eu inflado nos separa da realidade e dos outros. O orgulho é o câncer espiritual que devora a possibilidade de aprendizado. E concordo com o essencialismo de Greg McKeown. O ego quer tudo, mais fama, mais projetos, mais paixão. O essencialismo quer o certo. Eu mostro que o ego dispersa esforços, enquanto a humildade foca no propósito. Minha lição final nesta síntese: a luta contra o ego não termina. É um ciclo. Você aspira, vence, falha e aspira novamente. O ego estará lá em cada etapa, tentando sabotá-lo. Varra o chão da sua alma todos os dias. A humildade não é uma conquista, é uma prática diária. Obrigado por deixar o ego na porta. Se esta estratégia fez sentido para você, apoie nosso trabalho, siga o canal, curta este episódio e compartilhe com quem o precisa desinflar para crescer. Até a próxima!